Olá, amados, a paz de Arusha. Hoje é dia 29 de janeiro de 2019, né? Estamos aí do finzinho do mês. Hoje eu vou continuar aqui, né, na nossa leitura do livro de Romanos. Hoje vamos dar continuidade nos capítulos 7 e 8, tá? Então, eu gostaria de ler aqui com vocês antes o Romanos 6, a partir do verso 20, para que nós possamos dar continuidade no pensamento do apóstolo Paulo, né? Porque senão a gente pode esquecer de focar alguma coisa, né? Então, eu vou seguir assim, né? Do verso 20 do capítulo 6 e vou seguindo no capítulo 7, tá bom? E não vou ler epígrafe, né? Porque, como eu já expliquei, a epígrafe tira muito o conteúdo do que está querendo dizer e atrapalha um pouco no entendimento, tá? Então vamos começar? Por quê? Quando eres escravo do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Iarro, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Iarro é a vida eterna em Yahushua, nosso Senhor. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Então, aqui ele está falando para quem conhece a lei, ou seja, para quem segue a lei, né? Que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Yahushua, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Iarro. Ou seja, amada, aqui ele está comparando a mulher que é casada, né, com o marido, que enquanto ela é casada com o marido, ela está, né, em submissão ao marido, ela continua com o marido ali, em obediência a ele, né, os dois numa só missão. Mas quando o marido morre, ela tem assim o direito de querer casar de novo, contrair novas núpcias. Assim é também conosco, a pessoa que estava na lei, que seguia a lei, que obedecia a lei, ou seja, a carne, o físico, quando conhece a Yahushua, ele passa a andar no espírito. Não é mais na lei, não é mais no físico, mas no espírito, né? Então aqui, ó, verso 4 do capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Ou seja, assim como o marido morre, né, a carne, a nossa carne morre para a lei. Ou seja, a lei morre, a carne morre para a lei. Não tem mais sentido a pessoa viver na lei, sendo que a lei morre. Entende? Então, por meio do corpo de Yahushua, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Iarro. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, amada, aqui o apóstolo está falando o seguinte, que a lei, ela é letra, ela mata. Então, quando a pessoa está na lei, não está no espírito, ela está na carne, ela não está vivificada no espírito. Então, ela continua pecando. Por quê? Porque ela não está com a sua carne mortificada. Então, ela passa a andar na carne, porque não está com o espírito vivificado.
né? Então, a partir do momento em que Yahushua ele nos liberta da lei, ou seja, da carne, do físico, e nós passamos a crer no Espírito e a andar no Espírito, então essa lei não faz mais sentido. Não faz mais sentido, porque a lei é pecado, né? A gente conheceu o pecado por causa da lei, não é verdade? O próprio apóstolo disse isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Entende, amado? Não é assim que a lei é pecado, como eu estou dizendo. O pecado, porque quando a pessoa está na lei, ela acaba não estando vivificada no Espírito e anda na lei. Só que o que acontece? A pessoa peca na lei, porque a pessoa não pode assim, fazer todo tipo da lei, toda a lei, ela não pode cumprir toda a lei. Então, se a pessoa cumpre 600 preceitos e deixa de cumprir um, a pessoa é maldita, ela tem que cumprir toda a lei. Então, a lei, quando a pessoa não conheceu a lei, como a pessoa, o apóstolo está dizendo aqui, que a pessoa não ia saber o que é pecado se a lei não dissesse. Não é que a lei é pecado em si, mas o pecado está mediante a pessoa estar na lei, seguir partes da lei, mas ao mesmo tempo não seguir toda a lei. Porque se a pessoa segue a lei, ela tem que seguir todos os preceitos da lei. Se seguir um preceito e não seguir outro, a pessoa é maldita, torna-se maldita. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Olha isso, sem lei está morto o pecado. Por que sem lei está morto o pecado? Porque quando o Espírito está vivificado em nós, não há necessidade da gente estar na carne, da gente estar na lei. Então, a carne é mortificada. Então, o pecado é morto. Não tem mais pecado, não tem mais para quê a pessoa viver no jugo da lei, no jugo da religião. A pessoa é vivificada em Yahushua no Espírito e mortificada na carne, na lei. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Então aqui, ó, veja, outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ou seja, amado, aqui, sem a lei ele vivia, mas quando sobreveio o preceito, né, aí reviveu o pecado, ele morreu. Né? Então, E aqui, ó, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Por quê? Porque esse mandamento, que era da lei, é da morte. Então é por isso que reviveu o pecado. Quando a pessoa vive na lei, né, ela está morta no entendimento e vive na lei, na carne, vê tudo físico, é tudo carnal. Então o que acontece? O pecado revive. O pecado revive, entendeu? E aí que é o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Ou seja, o mandamento que era essa lei, ela se tornou morte para ele. Por quê? Porque ele não estava vivificado no Espírito, ele estava na carne, né? No físico. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobre a maneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim, o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei,
que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque quando a pessoa, amada, ela está na lei, ela está no pecado, não porque a lei seja pecado, mas porque na verdade a pessoa está na carne, no físico, não está no entendimento, no espírito. Então, a lei passa a ser pecado porque quem está governando, quem está dominando é a lei, é a carne e não o espírito. Entendeu? É isso que está falando aqui. Então aqui, ó, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que de mal, Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Arro. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aqui ele está falando, amado, do corpo por quê? Porque nós somos vivificados em Arro, no espírito, no entendimento. Porém, nós temos esse corpo mortal. E esse corpo mortal é um corpo terrônico, é de terrom. Por isso que esse corpo é mortal, que ele vai ser destruído, que ele vai ser desfeito quando a gente morre e a nossa alma se liberta desse corpo. Então o que acontece? Ele pergunta, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque esse corpo é mortal. E é essa luta que ele tem, que ele está falando aqui nesse capítulo, da luta da carne contra o espírito. Ou seja, por quê? Porque o que ele não quer fazer, ele faz, que é o instinto carnal. Mas aquilo que ele faz, que ele quer fazer, ele não faz. O que ele não quer fazer, ele faz. Ou seja, é uma luta constante do espírito e da carne. Então, quando a gente está no espírito, quando a gente anda no espírito, a carne é mortificada e o espírito é vivificado. E nisso a carne permanece morta. Mas isso é um conflito. E é por isso que nós temos que decidir aonde a gente vai. Ou a gente vai ficar na lei, ou a gente vai ficar no espírito. Porque não dá. Lei e benevolência do Pai não dá. Ou é um ou é outro. Não tem outro caminho. Então aqui, ó. Graças a Yahweh, verso 25. Graças a Yahweh, por Yahushua, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Yahweh, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha isso, com a mente, ele é escravo da lei de Yahweh. Por que com a mente? Porque no entendimento, no espírito, ele está na lei de Yahweh, que é no caráter de Yahweh. Mas, segundo a carne, na lei do pecado. Segundo a carne, o quê? Segundo a lei, o mandamento carnal, segundo a carne, segundo o físico. Porque, amados, tudo que é físico não é espiritual. Não é. Por exemplo, a pessoa chegar e dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia é física. A pessoa tem que pegar uma Bíblia e falar que é a palavra de Deus, que é a inerrante palavra de Deus, tem que pegar e falar. A Escritura diz, e a Rússia diz assim, bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então, o físico, você precisa da Bíblia e de falar que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Está aqui a Bíblia, é a inerrante palavra de Deus. Mas no espírito, no entendimento, e a Yahushua é a palavra e não a Bíblia. E Yahushua é a palavra de Yahweh. E essa palavra que Yahushua deixou escrito nas Escrituras
ao qual a Bíblia faz parte, tá? A qual os apócrifos fazem parte, olha, a qual a história geral do Brasil, a história geral da África, Timbuktu from Babylon, a história secreta do Brasil milênio, todos esses livros históricos fazem parte das escrituras. Então, quando a gente crê que Yahushua é a palavra e não o livro Bíblia, que é a palavra, que nem existia na época dos apóstolos, os apóstolos nunca chegaram a falar assim: meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Romanos? Não, eles falavam as escrituras. E Yahushua não disse assim: aquele que crê em mim, como diz a Bíblia, desses fluirão rios de águas vivas. Não, ele disse: aquele que crê em mim, como dizem as escrituras, desses fluirão rios de água viva. Então a escritura não é só a Bíblia. A Bíblia é o resumo das escrituras. Então, entendem? Vocês estão entendendo isso? A carne é o físico. Então, se a pessoa limita na carne com o espírito, então a mente do apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que a mente dele, tá, estava, olha aqui, ó, graças a Yahweh, por Yahushua, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Yahweh, ou seja, ele é escravo da lei de Yahweh, que é no entendimento, de crer no Espírito, de andar no Espírito, certo? E não na carne, mas no Espírito, mas segundo a carne, da lei do pecado. Por quê? Porque a carne, ela não entende as coisas do Espírito. Então a carne, quando ela não está com os olhos espirituais ativos, curados no entendimento, né? Porque os olhos espirituais é o entendimento. Então a carne precisa ver o físico. E quando a pessoa vê o físico, ela precisa da Bíblia, que é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus física. Ela precisa de ir num templo de pedra físico. Ela precisa de abrir uma porta de uma igreja física. Ela precisa de um pastor religioso, um líder religioso físico, tá? Ela precisa ver. Ela precisa ouvir pregações e profecias de alguém, de um homem de Deus, para poder ouvir, falar com ele. E aí a pessoa vai falar: ai, Deus falou comigo grandemente hoje. Hoje o Senhor falou comigo. Tá? Precisa de tomar um banho num tanque batismal físico. Isso é carne, isso aí é estar na carne, tendo a visão carnal. Mas quando Yahushua vem e mostra a pessoa, de que é no entendimento, que a pessoa passa a entender que nós somos o templo. Então, se nós somos o templo, não precisamos mais de templo. Que ele é o pão vivo que desceu do céu, então não precisa mais da ceia. Que ele é a água que nos limpa, então não precisa mais do batismo nas águas, tomar um banho físico. Que ele é a porta, então não precisa mais da porta de um templo. Que ele é o caminho, então não precisa mais de um caminho para uma igreja de pedra. E que ele é o pastor. Então não precisa mais de você ir num pastor. E que ele habita em você e fala com você. Então, você não precisa de ir numa igreja para ouvir um homem de Deus falar com você. Porque o próprio Yahweh, o próprio Espírito, vai falar no seu interior, no seu entendimento com você. É isso que é o Espírito. A diferença da carne é que ela precisa de tudo físico. A diferença do Espírito é que é tudo no entendimento, é tudo na fé. Quando você crê, você passa a entender e você passa a seguir na fé, crendo. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurados aquele que não viu um templo de pedra, que não vai no templo de pedra, mas crê que é o templo. Bem-aventurado é aquele que não vê um líder religioso, mas crê que Yahushua é o pastor, é o líder. Bem-aventurados aqueles que não tomam uma ceia do tempo físico, mas crê que Yahushua derrama o pão vivo que desceu do céu. A água que nos limpa. Entende? Essa faz a diferença, amados, da carne e do espírito.
Vou voltar aqui de novo para vocês, para a gente não perder o foco aqui da leitura, tá? Vou começar aqui no 8, Romanos 8, mas vou voltar aqui no versículo 25 do capítulo 7 para a gente dar continuidade. Graças a Yahweh, por Yahushua, nosso Senhor, desculpa, amados. Graças a Yahweh, por Yahushua, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Yahweh, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Yahushua. Ou seja, aquele que está em Yahushua, que está no entendimento de Yahushua, não há mais nenhuma condenação para esses. Porque a lei do Espírito da vida em Yahushua te livrou da lei do pecado e da morte. Olha isso, amados. A lei do Espírito da vida. Ou seja, o Espírito da vida é Yahushua. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, e se fez Yahweh enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Yahweh na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, para isso, Yahushua veio num corpo terrônico, esse corpo mortal. Ele foi tentado, mas nunca pecou. Mas ele veio, amados, nesse corpo que nós temos. Esse corpo terminal, esse corpo que envelhece, esse corpo que é carnal, ele veio nesse corpo. Certo? Então, o que acontece? Quando, aqui no verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, ou seja, ele veio para que a lei se cumprisse. Então, a partir do momento que ele veio e cumpriu a lei no madeiro, porque primeiro ele cumpriu a lei, tudo que estava escrito para Yahushua cumprir na lei, ele cumpriu. E depois ele cumpriu até o fim, porque ele foi no madeiro e foi morto, sacrificado por nós. E desde o momento que ele disse, está consumado, ele cumpriu a lei, para que nós não cumpríssemos mais. Então agora não vai ser mais lei, não vai ser mais carne, mas agora no espírito, no entendimento. Então vamos lá, olha aqui, ó. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o espírito. Não é mais agora segundo a carne, físico, mas segundo o espírito, o entendimento. Verso 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Mas, para vocês verem esse verso aqui, é tão interessante, que uma das coisas que eu vejo assim, nos tempos de pedra, que as pessoas estão nas carnes, que elas só cogitam das coisas da carne, elas só cogitam das coisas deste mundo. As igrejas hoje em dia não pregam mais pregação, não pregam mais salvação, arrependimento. Você vê que os templos hoje, eles pregam um Jesus totalmente diferente, sabe? Que eu quero, inclusive, depois eu vou fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo também falando a diferença de Jesus e de Yahushua. Porque são duas personalidades diferentes, não são os mesmos. Vocês vejam que a pessoa que está na carne, que se inclina para a carne, que está na carne no físico e vai no tempo físico, elas têm o amor por este mundo, por essas coisas. Você vê a pessoa buscando carro, buscando casa, buscando paz, buscando paz desse mundo, que não é a paz que a Yahushua dá, buscando marido, buscando emprego, buscando isso, preocupado com as coisas desta terra. Ok, nós temos que ter sim, a gente tem que pesquisar, a gente tem que sim trabalhar, comprar nossas coisas, conquistar, mas não nos prendendo a esse mundo, ao que a gente tem. O próprio apóstolo Shaul, né, que é o apóstolo Paulo, ele disse para nós assim, que se você tiver o que comer, o que vestir, onde dormir, estejais contentes. A gente deve ter sim, nós trabalhamos, mas não de ter aquela obsessão de querer ter as coisas, por querer ser melhor, para ter as coisas, não. A nossa coisa tem que ser, o nosso foco tem que ser e não ter.
Porque quando você irmão Adi até falou isso uma vez, numa live, foi maravilhosa. Quando você passa a ter. Então, quando você está na carne, você só cogita as coisas da carne. Você pensa que a pessoa que está na igreja, que está na visão carnal, não está ainda no entendimento do Espírito, ela pensa que está, que as pessoas pensam que não usar brinco, não usar batom, não usar isso, é porque é espiritual, está no Espírito, não está. Um engano muito grande, né? Porque eles colocam o físico no lugar, tudo eles colocam o físico no lugar do espiritual. Então a pessoa, para ser espiritual, ela não pode usar brinco, ela não pode usar batom, ela não pode usar uma calça, a mulher não pode fazer isso, porque a mulher é espiritual, mas no físico. Mas quem sonda mentes e corações é Yahweh. Não tem como a gente fugir. Ele sonda, ele sabe quem é quem. Então, quando a pessoa busca na igreja, né, estar na carne, a pessoa busca, isso é barganhar com Yahweh, com Deus, né, porque Deus lá, eles falam Deus, barganhar com Deus. Você der o dízimo, Deus vai ser fiel. Vou dar o dízimo para Deus me abençoar. Vou dar o dízimo para Deus me dar um emprego melhor. Vou dar um dízimo para Deus me dar uma casa. Vou dar um dízimo. E as pessoas ficam presas às coisas, às bens materiais dessa vida, dormindo no entendimento. E não tem noção do que é estar com a mente acordada, com os olhos abertos, os olhos espirituais abertos e andar no entendimento, no espírito. Porque quando a pessoa está no espírito, ela não se prende mais às coisas deste mundo. Não se prende, amados. Eu digo isso por mim. Porque eu me prendia muito nas coisas deste mundo. Eu dava muito valor às coisas que eu tinha, eu me prendia muito, entendeu? Eu era muito assim, egoísta, muito egoísta. Depois que eu conheci a Ruxa, eu não me prendo mais. Eu tenho glória a Yahweh. Se eu não tenho, glória a Yahweh. Glória não, louvado seja Yahweh, né? Porque glória também é blasfemada. Até a gente se acostumar com isso, né, amados? Mas nós temos, sim, porque nós conquistamos, porque Yahweh nos dá força, nos dá saúde, nos dá o ar para respirar, nos dá um trabalho para nós trabalharmos. Então nós temos sim, mas não com foco de ter e ficar com aquele amor às coisas. A Escritura diz, né, que nós não temos que ter amor ao dinheiro, que nós não temos que ter amor às coisas deste mundo, né? Que nós não temos que juntar tesouro aqui neste mundo, onde a traça destrói e corrói. O próprio Arruxa disse isso. Mas o nosso tesouro tem que ser buscado no reino dos céus. Ou seja, no espírito, você buscar o seu tesouro no espírito. Porque isso aí, o ladrão não vai roubar, traça não vai destruir, não vai corroer, né? Então é isso. Então, verso 5 de novo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yahweh, pois não está sujeito à lei de Yahweh, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahweh. Por que não pode? Porque anda na carne, na visão carnal, não anda na visão espiritual, no entendimento do Espírito. Por isso que não tem como agradar a Yahweh. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Yahweh habita em vós. E, se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Se, porém, Yahushua está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, o corpo está morto por causa do pecado, por quê? Porque o nosso corpo, ele é pecaminoso, o nosso corpo é carnal, ele é um corpo terrônico, um corpo de morte. Tanto é que esse corpo vai morrer. Nós, almas, não vamos morrer. Quando esse corpo morrer e nós, almas, se desprender desse corpo, tá? Quando nós nos desprendermos deste corpo, nós vamos permanecer vivos. Porém, o corpo, que é mortal, vai se desfazer. Vai voltar ao pó.
Hein? É isso que ele está falando aqui, ó. Se porém Yahushua está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Ou seja, quando Yahushua ele habita em nós, o espírito está vivo, mesmo nesse corpo carnal que é morto. O corpo é morto, a carne é morta. Qual é a carne? É desejo, é o desejo, né, o desejo do pecado. O desejo do pecado está morto. A carne, que é o desejo do pecado, que é o pecado, né, porque tudo é na lei, porque tudo é na carne, é no físico, está morto. E o espírito vivificado. Então, se a carne está morta, não tem como a pessoa estar vivendo uma vida de uma coisa que está morta. O que está morto, está morto. Então, se a carne está morta, o espírito está vivo. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Yahushua dentre os mortos, ou seja, se habita em vós o espírito de Yahu, que ressuscitou Yahushua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Yahushua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito, que em vós habita. Olha isso. Ele vivificará o nosso corpo mortal. Por quê? Porque o espírito dele habita em nós, habita no nosso ser, no nosso entendimento. Então o nosso corpo também será vivificado. Não por causa da carne, mas por causa do espírito, porque o espírito está vivo. A carne, o físico, o olhar carnal, tudo carnal está morto. Porém, o nosso corpo está vivificado não na carne, mas ele está vivificado também no espírito, porque o espírito está habitando no entendimento daquele que crê. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viveres segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha só que maravilha, amado. Se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, o Espírito vai mortificar o feito do corpo, o corpo ele vai estar vivo, porque o Espírito está vivo. Então ele vai vivificar o corpo, porém, esse corpo vai estar vivificado no espírito e não mais na carne, no pecado. Verso 14, pois, aqui ó, verso 13 de novo. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo espírito de Yahu são filhos de Yahu. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Qual é o espírito de escravidão? É o espírito da lei. Porque a lei, ela escraviza. Porque ela está na carne. Então você tudo tem que estar no físico, tem que viver no físico. E já o espírito, ele é liberdade. Verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Yahu. Olha isso, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Yahu. E tudo isso que a gente estuda, que a gente lê na Escritura, o próprio Espírito testifica. Ora, verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Yahu e co-herdeiros com Yahushua. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu não sei o que eu posso colocar aqui no glorificado. Seremos agraciados? Não, será. Bom. Ai, amados, é complicado, né? Verso 17 de novo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Então, herdeiros de Yahu e co-herdeiros com Yahushua. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o esplendor a ser revelado em nós.
com esplendor, ou seja, aqui está a glória, tá? Mas eu estou lendo esplendor, né? Que será revelado em vós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Arro, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade do esplendor dos filhos de Arro. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Arro, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Yahweh, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quem diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós? Se Yahweh é por nós, quem será contra nós, amados? Ninguém. Sabe por quê, amados? Porque Yahweh é o Todo-Poderoso. Ele nos guarda. Ele nos protege. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Yahweh? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Yahushua quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Yahweh e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Yahushua? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Yahweh que está em Yahushua, nosso Salvador, né, nosso Senhor. Amados, maravilha isso, né, amado? A gente saber que se nós estamos no Espírito, a nossa carne ela é mortificada, né? Ela está morta no pecado, né? Então, isso é maravilhoso demais, né? A gente saber isso. E que nada nos separará do amor de Yahweh. Entende? Então, Yahweh, ele nos guarda, ele nos livra, né? Ele nos protege. Até quando a Rocha voltar, nós reinamos com ele, nós estivermos lá com ele em Sião. Que maravilha, amado, será, né? Esse grande dia. E amanhã eu vou ler para vocês o capítulo 9 e 10, e assim vamos ir. Tá bom, amados? Então, fiquem todos na paz do nosso amado Salvador. Que a Rocha carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Um abraço e até amanhã, se a Rocha permitir.